E aí, meu povo, estamos de volta com outro vídeo. Eu tô paramentado aqui como um vampiro. Essa versão desse vampiro aqui não é o vampiro mais clássico. Esse aqui é um vampiro meio anos 80, sabe? Meia Hora do Espanto, Os Garotos Perdidos, esse tipo de coisa. Com óculos escuros, camisa aqui, os anéis, né? E tudo mais, cabelo arrepiado, meio anos 80 e tudo mais. E hoje é o Dia Nacional dos Vampiros, 13 de agosto. E nós vamos, então, conteúdo de vampiro, não ia faltar. Vocês acharam que ia faltar conteúdo de vampiro aqui no canal, né, gente? Então, eu convidei a minha amiga, a Bárbara, lá dos livros e filmes da Bá, para a gente poder fazer um top com algumas dicas de contos de vampiros para vocês estarem lendo. Então, eu separei aqui 4 contos e uma noveleta. 5 dicas então para vocês. Logo depois da abertura, vem comigo? Pois é, gente, vamos lá com mais um vídeo. Primeiro, recadinhos. Qualquer livro que eu mostrar aqui no canal vai ter link ali embaixo na Amazon. Então comprem pelo meu link, pessoal. Para vocês não muda nada o preço final. Vocês podem comprar desde uma bala até uma televisão, que não vai mudar em nada para vocês o preço final. E para mim vem uma pequena porcentagem. Então comprem pelo meu link que me ajuda. E pessoal, considerem apoiar o Ler Vicia lá no perfil do Apoia-se. Lá tem várias categorias com diversos valores para vocês escolherem. Vocês apoiando o Ler Vicia financeiramente, vocês vão ter alguns benefícios, como por exemplo, os nomes nos agradecimentos ali embaixo, vão entrar para o grupo específico do Ler Vicia para vocês terem contato comigo. A gente vai fazer leituras conjuntas, vão receber contos de terror antigos, inéditos nos seus e-mails, esse tipo de coisa. Então, considerem apoiar o Ler Vicia, pessoal. Outra coisa, a gente agora tem uma lojinha na Shopee de livros, então vai ficar fixado aí no primeiro comentário. Vão lá, deem uma olhadinha na lojinha que tem muitos livros legais, lá tem muita raridade, tem muita coisa boa. Lembrando, pessoal, que esse vídeo é em conjunto com a Barbie, lá dos livros e filmes da Bá, para vocês irem lá conferir. E os contos que eu vou falar aqui, se eu não me engano, todos eles já tem vídeo aqui no canal. Então vamos lá falar. Eu vou falar superficialmente deles, mas eu vou indicar o vídeo para vocês irem assistir. Então vamos lá. O primeiro selecionado é O Grande Livro dos Vampiros, livro do Pipoque Nanquim. Livro lançamento da editora Pipoque Nanquim, com essa capa maravilhosa, magistral. E o conto que eu vou indicar desse livro aqui é um conto que a Barbie lá dos livros e filmes da Bá não gostou muito não, mas eu adorei, adorei, adorei. Eu sou muito fã dessa autora, né, gente? Então não ia ter como eu não indicar ela. Que é O Mestre do Portal de Rampling, da Anne Rice. Que por razão aqui é o primeiro conto, o conto que abre o livro. E aqui a gente tem a Anne Rice destilando todo o seu conhecimento de literatura gótica. A gente vai ter uma história se passando no século XIX, esses dois irmãos que acabam herdando essa casa gigantesca na Rampling Gate, né? Uma mansão gigantesca vitoriana, gótica, e tem todo um mistério, todo um segredo ao redor dessa mansão, porque o último dono, eu acho que era o pai deles, morreu, eu não lembro direito, mas tem o vídeo aí. Morreu em circunstâncias misteriosas. E a nossa protagonista acaba encontrando um diário de antigos moradores da casa, e todos eles afirmam ter visto um cara pálido, dos olhos brilhantes, muito bonito, mas muito ameaçador, rondando a casa. E isso ao longo de muitos e muitos anos, e esse cara nunca muda a aparência. Olha pra vocês verem, gente. Esse conto é muito legal. É um conto bem estilo Anne Rice, bem estilo Entrevista com o Vampiro. Você vai ter aqui então a figura do vampiro como um vampiro mais sedutor, um vampiro mais sexy, um vampiro mais atraente, um vampiro que tem essa visão da imortalidade como uma penúria.
Um vampiro que ele tem todo esse peso, esse drama ao redor dele de ser um morto-vivo e beber sangue ou não. É muito legal, só que o legal disso tudo é a forma como a gente vai chegar até essa figura do vampiro aqui. Porque você vai ter então todo esse mistério dessa mansão ao redor, dessa mansão no meio do mato, e esse mistério ao redor dessa figura que aparece por aí ao longo dos séculos. É muito bom. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar nos cards aí em cima para vocês assistirem o vídeo completo da resenha desse conto, sem nenhum spoiler, pessoal. É só o conto direitinho e as minhas opiniões. Então vão lá. Conto maravilhoso e livro incrível. Eu vou deixar o link desse livro lá na Amazon aqui embaixo para vocês comprarem pelo meu link. Comprem lá. Minha segunda indicação ficou então para um conto que é muito, 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 muito bom. E o conto se chama A Família do Vurdalak, do Alexei Tolstói. Desse livro aqui, ó. Contos Góticos Russos, da Martin Claret. Olha pra vocês verem que livro bonito, gente. Muito bonito. E isso aqui é uma jacket. É uma cinta, né? Não é bem uma jacket, é uma cinta. Olha pra vocês verem que legal. Aí você tira e o livro fica desse jeito. Eu achei muito bonito. Vou deixar o link dele também ali no primeiro comentário para vocês comprarem na Amazon. Comprem pelo meu link, pessoal. Nunca se esqueçam. Não precisa ser só livro, não. Pode comprar qualquer coisa pelo meu link. E o conto que a gente vai conversar aqui, que eu vou indicar, é A Família do Vurdalak. Conto espetacular. A gente vai ter, então, a visão do vampiro pela visão dos russos, que eram os Vurdalaks, esses regressantes, que eram os vampiros que voltavam do túmulo e iam atrás dos seus parentes mais próximos e mais queridos. Ia transformando todos eles em vampiros, fazia aquela família de vampiros. E é muito bom esse conto. A gente tem o nosso protagonista, que ele é um estrangeiro, e ele acaba se perdendo por aquelas florestas, aquelas regiões geladas da Rússia. E ele vai pedir abrigo em uma casinha, um casebre, que tem ali no pé de uma montanha. E tá todo mundo tenso, todo mundo temeroso ali, porque o pai da família saiu para poder caçar um vampiro. E ele mesmo disse, se eu não retornar até o dia tal, até a meia-noite, e eu aparecer depois, me matem, pois eu não vou mais ser eu mesmo, eu vou ser um sugador de sangue, vou ser um Vurdalak. Olha pra vocês verem. E não acontece que fartando começa a dar as badaladas pra meia-noite, e faltando uma badalada, o velho aparece. E o velho aparece lá, eu consegui matar o vampiro, olha aqui a cabeça dele, tira a cabeça do vampiro e mostra pra eles. Só que o velho tá muito esquisito. E a história vai seguir em frente. Conto espetacular. Tem vídeo aqui no canal também, e ele também tem filme. Ele inspirou o filme I Tre Volti della Paura, As Três Faces do Horror, ou As Máscaras do Pavor, ou Black Sabbath, do Mario Bava, filme italiano. É o segundo segmento? É um dos segmentos, porque é um filme com 3 histórias. Eu acho que é o segundo segmento daquele filme, é inspirado nesse conto aqui. Filme muito bom, conto magistral, fica a dica aí. E o vídeo, se o YouTube não apagou o vídeo, eu vou deixar aí nos cards também. Minha quarta indicação fica para um conto que é bem desconhecido, o povo quase não lembra dele. E se eu não me engano, ele também é russo, que é do Gogol, se chama Vi, retirado desse livro aqui, ó, Caninos, a antologia do vampiro literário. Também já tem vídeo dele aqui no canal, vou deixar aí fixado nos cards. E eu vou deixar o livro para vocês comprarem também aí embaixo no primeiro comentário, para vocês comprarem lá na Amazon. Comprando pelo meu link, vocês me ajudam demais. Gente, esse conto também é maravilhoso. É um conto muito bom. E aqui a gente tem uma versão vampiresca, bem assim, rudimentar, no sentido de ser um vampiro bem lá do começo mesmo, da criação desse mito para literatura. Porque a gente tem aqui essa figura do vampiro misturado com a bruxa.
Porque antigamente, né, as primeiras histórias de vampiros, os vampiros eles era sempre essa mistura de um ser vampiresco, um ser fantasmagórico, um ser de magia negra, de bruxaria. Então era sempre essa, ele transitava entre essas figuras, era muito legal. E nós temos aqui o nosso protagonista, que ele é chamado para poder velar o corpo de uma princesa, de um senhor de terras. E ele é chamado para poder velar o corpo dessa princesa numa catedral durante 7 noites. Durante os dias ele pode sair, durante as noites ele tem que ficar lá velando o corpo. Ninguém mais quer velar o corpo junto com ele. E acontece que não contaram a coisa certa para ele, porque parece que essa moça mexia com magia negra, com bruxaria. E o negócio começa a ficar mais feio ainda, porque a cada noite que ele vai passando lá, coisas estranhas começam a acontecer nessa catedral. Catedral toda sinistra, toda gótica, toda decrépita. E o caixão da morta lá, e a morta toda pálida, toda esquisita. E, gente, é muito bom. Também tem vídeo, deixei aí pra vocês conferirem. E ele também gerou um filme. Se eu não me engano, também é um filme russo. Acho que é de 67. Se chama Vi, o Monstro. Eu esqueci, gente. Eu não lembro o nome do filme. Mas lá no vídeo eu falo direitinho. Vão lá conferir. E comprem o livro pelo meu link aí embaixo, pessoal. Livraço, livro incrível. Minha quarta indicação saiu desse livro aqui, ó. 13 dos melhores contos de vampiros da literatura universal, organizados pelo Flávio Moreira da Costa. E o conto que eu indico aqui é um conto muito bom, muito legal, que se chama O Estranho Misterioso. E é um conto alemão, anônimo, ninguém sabe até hoje quem escreveu esse conto. E é um conto muito sinistro, muito macabro também. E é uma história que você vê que ele inspirou diretamente o Bram Stoker a escrever o Drácula. Porque tem muita relação ali, tem muita ligação. E esse aqui é um conto que é legal a gente não falar nada. Eu só falo assim que tem essa família, que eles estão de passagem por um lugar, por algumas ruínas, e eles encontram com um homem que os convida para poder passar a noite no castelo dele. E a história vai seguir em frente a partir daí, esse homem muito sinistro. Então é muito legal, tem vídeo aqui no canal também, vou deixar aí fixado nos cards do vídeo. Conto incrível, muito bom. Vocês têm que assistir o vídeo para vocês poderem terem mais detalhes, sem spoilers. E se o livro ainda estiver à venda lá na Amazon, eu vou colocar aí embaixo. Se eu não me engano, nessa outra edição aqui também tem ele. Deixa eu ver aqui. Nessa edição aqui tem, ó, Contos de Vampiros, 14 clássicos escolhidos pelo Flávio Moreira da Costa, Pocket Ouro. Nessa edição aqui também tem. Então, a edição que tiver disponível lá na Amazon, eu vou colocar aí para vocês comprarem. Porque é um conto maravilhoso e os livros são incríveis. Aqui são 13, aqui são 14. E tem uma mudançazinha de um conto para outro aqui. Então, acho que os 3 contos são diferentes entre um e outro aqui. Por isso eu mantenho as 2 edições. E o próximo que eu indico não é um conto, é uma noveleta que eu amei. Eu já falei aqui no canal já dela antes e eu torno a repetir. É espetacular. E é uma história de um autor nacional, de um autor brasileiro. E é um xará meu, e é um grande mestre da literatura brasileira. Do Rubens Francisco Luchetti, Rachel. Olha essa capa, gente. Que obra-prima, que obra-prima. Que obra-prima. Esse livro aqui não tem ele à venda na Amazon, mas você consegue comprar diretamente com o autor no perfil do Facebook dele. Então eu vou deixar aí embaixo, no primeiro comentário, o perfil do Facebook do Rubens Francisco Luchetti. Aí vocês vão lá, chamam ele no Messenger e falam: Rubens, eu vim comprar o livro tal com você, vim comprar o Rachel com você, vim por indicação do Rubens do Ler Vicia. Falem lá, quem sabe vocês não conseguem um descontozinho. E é uma noveleta, vocês estão vendo, ela é bem curtinha, tem 100 e pouquinhas páginas. Tem 104 páginas, é bem curtinha. E assim, é uma delícia de ler. É muito boa. Isso aqui é gótico puro. Gótico puro. Também temos a figura do vampiro de uma forma diferente. De uma forma mais misteriosa. De uma forma
também aquela forma entre o vampiro e o espírito, esse tipo de coisa. É muito legal. A gente tem o nosso protagonista que ele é chamado por carta pelo amigo dele, que mora nessa mansão aqui. Eles já não se veem há muitos anos, ele é chamado por carta para poder ir lá porque ele não está nada bem e ele suspeita que alguma coisa muito estranha está rondando a mansão dele. E o cara, o nosso protagonista, vai para lá e ele conhece então a belíssima e mesmerizante Rachel. Mas a Rachel esconde muitos segredos. Pois é, não conto mais nada. Vão lá no vídeo para vocês assistirem a resenha completa, sem spoilers. Podem ficar tranquilos e comprem esse livro, que isso aqui, gente, é um tesouro da literatura brasileira. É incrível. E o Rubens Francisco Luchetti é a prova viva de que a gente tem boa literatura brasileira fantástica, ainda em atividade. O cara foi um dos primeiros a lançar literatura de terror aqui no Brasil. Olha pra vocês verem, se não me engano, tem um conto dele que data da década de 40, pessoal. Inclusive até desse livro aqui, ó. Vou até pegar só pra mostrar pra vocês. Que é o Noite Diabólica. Foi o primeiro livro que ele lançou na carreira dele. E o primeiro conto dele, eu não lembro qual, eu acho que é A Única Testemunha, é esse mesmo. Data da década de 40, gente. Olhem pra vocês verem. Ah lá. Aconteceu no longínquo 31 de outubro de 1942. Foi quando ele escreveu esse primeiro conto e lançou ele em um jornal da época. Ou seja, um autor que está em atividade desde 1942 até hoje. Isso aqui é lançamento recente. Esse livro, se eu não me engano, é de 2017 ou 2018. 2017, mas até mesmo nesse ano de 2022 ele ainda continua produzindo material ainda. Isso aqui é tudo a coleção dele, do Rubens Francisco Luchetti. Então vocês têm que ler o Luchetti. O cara é um gênio, é incrível. Quem gosta de uma boa literatura pulp, de uma boa literatura de terror gótico, de terror ao estilo Hammer, ao estilo Universal, vai amar os livros dele, em especial esse daqui. Então, pessoal, é isso. Fica a dica desses contos aqui, deste livro maravilhoso. Vão lá no canal da Bárbara, os livros e filmes da Bá, para vocês verem as escolhas que ela teve, as escolhas que ela disponibilizou, que ela indicou para vocês. E eu já venho adiantar aqui que eu estou com planejamentos aqui. Gente, é vampiro, vocês sabem que eu amo vampiro, né? Então, eu estou com um planejamento aqui de fazer a semana inteira temática de vampiros. Então, os vídeos que forem sair aqui no canal durante essa semana vão ser todos de vampiros. Inclusive, eu já até deixei separado aqui, eu tô com a pretensão de reler esse livro aqui, ó, Marcada, da série House of Night, Psycast e Christine Cast. É um livro de vampiros adolescente que eu li há muitos anos atrás, assim, antes de ter o canal. Eu li a coleção completa. E eu lembro que era bem gostoso, bem divertidinho, era muito bobinho, mas eu, sabe, deu vontade, deu saudade. Então, tô com a pretensão de reler o Marcada. Quero muito reler Marcada durante essa semana. E também separei aqui alguns contos brasileiros para poder estar lendo e relendo. Separei aqui então, ó, Flores Mortais, da Julia Moon. Separei Eterno Castigo, do Kizzy Issatz. Separei o Vampiros, coleção sobrenatural, que eu estou sorteando uma cópia dele. Também separei para poder reler. Vou reler alguns contos deles. E cadê o outro? Aqui. E separei os contos de vampiros que o Stephen King escreveu. Então estão reunidos em 2 volumes. No Sombras da Noite a gente tem o conto Jerusalém Slot. Só que esse eu não vou reler porque eu reli ele, acho que ano passado, num vídeo em conjunto com a Bárbara. Mas pode ser que eu releia de novo, porque esse conto é maravilhoso. Eu assisti até a série também, tem uma série, né? Jerusalém Slot, que é protagonizada pelo Adrien Brody. A série é muito boa, embora eu tenha achado ela meio esticada demais. É, um conto, né? Um conto de 20 e poucas páginas para virar uma série de 10 episódios de 1 hora cada episódio. Então, Jerusalém Slot, A Saideira, ambos aqui do Sombras da Noite,
E do Pesadelos e Paisagens Noturnas 1, tem mais 2 contos de vampiros aqui, que é o Piloto da Noite e o Popsy. Então eu vou estar relendo também esses contos aqui do King de vampiros. Não vou ler A Hora do Vampiro, porque, né, gente, é muito grande para poder ler numa semana só. Mas tá indo aí. E quem é participante, apoiador do Ler Vicia no Apoia-se, a gente vai começar uma leitura conjunta lá, só com nós, os apoiadores. Ó, o Rakan passou aqui, gente. Rakanzinho, aqui, ó, gente, ó. Ó, Rakanzinho. Olha a gordura que tá, gente. Tá gordo, né, Rakan? Ó, o barrigão, Rakan. Então é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Dedão pra cima aí.